e você que também está acompanhando neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Nós vamos falar agora de esportes no programa. Tenho o prazer de receber aqui o Guilherme Nobre. Grande abraço, Guilherme, para você. Abraço, Canhão. Quais são as novidades Muitas. que você trouxe para nós aqui e vai colocar em evidência agora na nossa prateleira neste finalzinho aqui do Gazeta News, edição da tarde? Pois é, Canhão. Boa tarde para você, todo mundo que acompanha a gente. Algumas novidades em relação ao nosso futebol, mas a gente começa pelo CRB, a única equipe aqui do estado da capital que está com o calendário, e a gente está esperando aí para sabermos qual será a equipe que entra em campo sexta-feira contra o Paysandu. Ontem o CRB já retomou os treinamentos durante a tarde, o Hélio dos Anjos não está dando vida fácil para os jogadores, é sem folga, treino quase todo dia, e ontem à noite o CRB acompanhou duas partidas, porque adversários diretos entraram em campo, a Ponte Preta perdeu para o Novo Horizontino, então bom resultado, enquanto a equipe do Guarani empatou com o Avaí por 0-0, então resultados relativamente bons para o CRB, que ainda está na zona de rebaixamento, mas agora possui margem e chances de deixar essa zona já na próxima rodada, mas tudo isso depende de se vencer a equipe do Paysandu na próxima sexta-feira aqui no Estádio Rei Pelé, às 8 horas da noite. Essas notícias genéricas, elas são importantes, não Sim. posso dizer que elas não são importantes. Mas o que o torcedor está querendo saber são os bastidores. Sim. Eu quero saber o seguinte, Guilherme, na sua participação aqui nessa reta final da Gazeta News edição da tarde, nós temos que criar algo para viralizar nas redes sociais. Quero saber se você recebeu o vídeo do Anselmo Ramon tomando garapa no posto de gasolina. E aí? Recebi. Vai fazer o quê? Você recebeu? Qual foi o posicionamento da diretoria sobre o assunto? Momento de folga, de jogador? Nenhum posicionamento. É de praxe já no CRB isso, né? Porque o Léo Pereira foi naquela situação também da noite, depois do jogo contra a Chapecoense. Teve que alguém perguntar, o Matheus Guimarães aqui da empresa perguntou a ele numa coletiva para ele se posicionar. Mas o CRB, ó, biquinho fechado, deixa pra lá. Só importa de roteiro para dentro. É por isso que eu sempre, quando fazia minhas atuações como repórter, eu sempre colocava aqui o seguinte: o jogador de futebol, ele tem tudo para poder querer ficar aqui em Maceió. Pois é. Tem tudo, tem tudo. Em Maceió, tem praia, Barra. né? Tem praia, tem um pessoal bonito para poder fazer a companhia Tem também à shopping. noite, né? Isso não estou dizendo que o jogador ele não pode fazer, não, porque ele é um ser humano. Nas horas de folga ele tem que fazer. Mas eu tenho que perguntar a quem acompanha o esporte, quem respira o esporte, porque ele não ia trazer nada disso se eu não provoco. Quer dizer, então, que você recebeu o vídeo, não foi? Sim. Então quer dizer que é normal isso. Pro Anselmo, então, ele gosta de tomar uma. Mas aí é uma outra história, não entra nesse caminho não, viu? Então quer dizer que você recebeu o vídeo, é normal isso no futebol, né? O jogador ali, mas era uma cerveja mesmo, era um refrigerantezinho, uma Coca Zero. Parecia ser alcoólico, mas aí... Parecia, né? Não sou Muito bem. perito nesse Bem, aspecto. mas se a bola estiver entrando, tá tudo certo, viu? Porque É. nós viemos numa época, você não, que é mais jovem, mas, por exemplo, Romário tomava a garapa dele e resolvia dentro de campo, né? O Aloysio Chulapa A aqui, Luiz Chulapa da tomava Nona. garapa, resolvia dentro de campo. Edmundo também tomava garapa e resolvia dentro de É campo, né? verdade. Então, aquela galera que nós acompanhamos há um bom tempo, aqui, né, um pouquinho realmente no passado, no futebol, os caras faziam a farrinha deles ali nas horas vagas, mas resolvia. O que não pode é o seguinte, é o cara tomar garapa de noite e no outro dia não resolver. Aí não pode. E o CRB tava um tempão sem resolver, né? É, O pois Anselmo é. mesmo tá numa seca. A segunda divisão do Campeonato Alagoano, Guilherme, pra Tem gente novidade. trazer. Novidade Vamos lá? ruim, porque o São Domingos hoje entrou com um pedido, documento lá, o ofício, junto à Federação Alagoana de Futebol, desistindo do campeonato. foi? Pois é, e depois de E tomar é? 11-0. Uma E situação é? aí envolvendo polêmica Ô, do bastidor. rapaz. É triste, né, Mas não Caio? foi falta de aviso para o presidente da Federação, Felipe Feijó, não. Eu já tinha Exato. dito isso várias vezes. Esse negócio de estar inflando a segunda divisão só dá esse tipo de trabalho para a própria federação. Tá aí o problema agora para o campeonato. Quer dizer que o São Domingo não vai continuar. É, aparentemente essa última informação que chega, que desistiu, a gente falou até com o presidente, o José Cordeiro, presidente da equipe do São Domingos, e realmente já desistiu da competição e é chato. Também Mas tomou um vareio, não foi? Tomou 11, não foi no último jogo? 11-0 do Igaci, mas esse problema do São Domingos foi muito mais nos bastidores do São Domingos. A federação tentou contornar e tudo mais, tinha margem, inclusive, para o São Domingos contornar essa situação, mas preferiu desistir do campeonato, vai ser punido severamente, porque aí, ó, um ano sem participar de competições da Federação Alagoana de Futebol é triste, porque o São Domingos é uma equipe tradicional. Estava em último? Tudo bem, estava, mas pelo menos estava disputando, e essa é a graça do esporte. Tem que ter um último, mas o São Domingos aí prefere pegar as malinhas e ir embora covardemente. Olha, paternalismo no futebol não dá certo. Eu sempre digo isso. Eu gostaria de encerrar esta edição aqui, na participação aqui com o Guilherme Nobre, aqui dizendo o seguinte: às vezes, o fato de você estar querendo resolver, democratizar a coisa, nem tudo no futebol pode ser visto de uma maneira com um olhar democrático, sabe, Guilherme?
Nem tudo no futebol. Futebol é dinheiro. Eu defendo que a segunda divisão do Campeonato Alagoano tivesse apenas 2 equipes. Uma equipe só, jogando o time sub-20 com o time profissional, mas que tivesse estrutura. Sim. Entendeu? Time sem estrutura, tá fora. Mas a federação insiste em querer inflar um campeonato e acaba tendo esses problemas depois para ela mesmo resolver. Cultura brasileira. Infelizmente, Tem que acabar, rapaz, com vê isso. né? Futebol ou tem estrutura ou fecha as portas. É Exato. simples. Precisa ter estrutura. Então, tá aí mais uma vez uma demonstração de que a forma como penso não é nenhum pensamento elitista, esse, mas Não, é apenas aquilo que o futebol coloca. Profissionalizar. Exatamente. Guilherme, um grande abraço para você, tá? Abração. Muito obrigado pela sua participação. Depois da participação do Guilherme Nobre, ele participou agora aqui no final da Gazeta News, edição da tarde, né? Mas agora eu deixo você também com bola quente. Vai ter muitas outras discussões. Ô, rapaz, como eu gosto